26 Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 301 Atraindo o tigre para longe da montanha. Tradutor: Dragon Boat Translation. Editor: Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Olhando para Limbai, baixe o homem magro que se transformou em sombras negras e desapareceu do outro lado da floresta de bambu. Fati olhou em volta e observou cuidadosamente os arredores. Isso não parece ser suficiente. Fati olhou para a ferida que já havia parado de sangrar e pensou no lado aterrorizante do City Lord. Ele não pôde deixar de murmurar em seu coração novamente. Imediatamente depois, ele ficou um pouco arrependido. Ele deveria ter deixado o homem magro espancá-lo livremente antes. Não, não, não. Fati rapidamente balançou a cabeça novamente. Se ele tivesse deixado o homem magro continuar, ele definitivamente não seria capaz de suportar. Depois de olhar em volta, os olhos de Fati se iluminaram. Não muito longe dele havia uma poça podre estagnada. Havia um rato morto flutuando na piscina estagnada. Ele rapidamente correu com sua barriga grande e agarrou um punhado de lama com as próprias mãos. TSK. Isso é realmente fedorento. Fati deu uma fungada e quase vomitou toda a comida que comeu na noite anterior. Eu vou com tudo. Suportando o mau cheiro, o gordo espalhava a lama aleatoriamente em suas roupas. Depois de borrá-lo, ele sentiu que não era o suficiente, então tirou uma das mangas. Que pena, não sei usar o fogo. Caso contrário, se eu fosse queimá-lo novamente, seria ainda mais realista. Fati coçou o queixo. Ele pensou se deveria se machucar ou algo assim, mas pensando na dor agora, ele decidiu esquecê-la. Leia o próximo capítulo em nosso VJPN 0vel. 60 metros. Neste momento, o som de transporte veio de dentro da floresta de bambu. Fati imediatamente estremeceu. Ele está aqui. Fati olhou na direção da floresta de bambu. Não muito tempo depois, algumas figuras apareceram e chegaram na frente dele. A expressão do City Lord era fria quando ele olhou para Fati. No entanto, depois de sentir o fedor, ele não pôde deixar de dar um passo para trás e perguntou friamente: onde está aquele demônio Limbai? Você não deveria estar seguindo ele. De acordo com o plano anterior, Gordo não precisava ouvir suas ordens. Ele poderia decidir quando e o que fazer, contanto que ele observasse Limbai de perto e não deixasse Limbai escapar do alcance do Lorde da cidade. Mas agora, Fati revelou uma expressão de pânico. Se abaixou apressadamente. Ele disse ansiosamente: isso. Os três deles e os três pequenos animais podem ter notado que eu estava seguindo atrás e me emboscaram aqui. Não os notei imediatamente e fui emboscado. Coisa inútil. Depois que o City Lord ouviu isso, sua expressão ficou ainda mais fria e sombria. Sua voz tinha um leve traço de raiva. Como alguém seguindo outros poderia ser emboscado pelas pessoas que ele estava seguindo? Fati levantou a cabeça apressadamente e espremeu um sorriso ainda mais feio do que chorar. Ele disse: no entanto, eu sei para onde eles foram. Eu apenas os parei aqui por um tempo. Acho que não devem ter ido muito longe. Quando ele ouviu as palavras de Fati, não só o rosto do Lorde da cidade não melhorou, como ficou ainda mais feio. Ele gritou apressadamente: então por que você está deitado aí e não liderando o caminho? Você quer que eles escapem? As poucas pessoas atrás do Lorde da cidade se entreolharam. Eles se entreolharam e começaram a duvidar da habilidade de Fati. Suas suspeitas não eram sem razão. Fati era um espião que o City Lord plantou especialmente ao lado de Limbai. Já que era esse o caso, sua habilidade e força não faltariam. Mas agora que viram, sentiram que a situação era um pouco diferente. Sim. A expressão de Fati era exagerada. Ele virou a cabeça e correu na direção oposta de onde Limbai havia saído. É este caminho. Eu mostrarei o caminho. Devemos capturar este grande demônio, Limbai, hoje. Por outro lado, Limbai e os outros dois já haviam se infiltrado no coração da capital. Os mascates nas ruas também colocaram cobertores. Era muito cedo para os pedestres andarem em duplas ou trios. Ei! Quanto tempo você acha que o Gordo pode atrasar o City Lord?
O homem magro olhou para Limbai e os outros dois e perguntou em voz baixa. Os três caminhavam pelo beco, caminhando cuidadosamente na direção da propriedade do City Lord. Ao longo do caminho, eles não encontraram ninguém que estivesse procurando por Limbai. Parecia que todos haviam sido enganados por gordos. As habilidades de atuação de Fatih. Bai 11 franziu a testa e lembrou-se do ato anterior de Fatih. É difícil dizer. Temos que nos mover mais rápido. Conheço um pequeno caminho. Assim que deixarmos este beco, podemos segui-lo até a parte de trás da propriedade do City Lord. Enquanto conversavam, os três seguiram o caminho que Bashi lhes dissera e chegaram aos fundos da propriedade do Lorde da cidade. Atrás da propriedade do City Lord havia muitas casas antigas. Eles estavam bagunçados e dilapidados. Se seguissem por esse caminho, sentiriam o cheiro de urina, pés e fezes. Se formos mais longe, chegaremos à porta dos fundos da propriedade do City Lord. Normalmente, a propriedade do City Lord prepararia recursos ou servos pela porta dos fundos. É melhor não nos aproximarmos muito. A mansão do City Lord deve ter plantado espiões aqui. Baishi estava muito familiarizado com a capital e não se surpreendeu com a porta dos fundos da propriedade do Lorde da cidade. Então vamos entrar daqui. Limbai levantou a cabeça e olhou para a parede ao lado dele. A parede era feita de pedras e coberta de musgo. A altura da parede era de 3 a 4 pessoas. MHM. Este é um lugar mais seguro. O céu ainda não está completamente claro. Temos que nos mover rapidamente. O homem magro era o melhor em se esconder e concordou com a Limbai e Bashi. Neste momento, o som de passos pode ser ouvido não muito longe. Ei, você acha que Limbai será pego hoje? Fomos atormentados por ele recentemente e nem conseguimos descansar bem. Não precisávamos patrulhar neste momento no passado. Se ele conseguir escapar hoje, então eu, Zhang, me ajoelharei e me curvarei diante dele. Limbai definitivamente não conseguirá escapar hoje. Dois guardas da propriedade do City Lord se aproximaram, bocejando e sonolentos. Espere, você ouviu alguma coisa? O guarda que caminhava na frente mostrou uma expressão vigilante e se aproximou lentamente da frente. No entanto, depois de virar uma esquina, o beco estava vazio. Depois de um tempo, um gato selvagem saltou e saiu com pressa. Você está muito nervoso. Não há ninguém. Mesmo que Limbai tivesse sem coragem, ele não ousaria voltar para a propriedade do Lorde da cidade. O outro guarda sorriu ao ver o gato. Parece que ouvi mal. Vamos. Limbai e os outros dois estavam deitados na parede externa. Eles prenderam a respiração enquanto olhavam para os dois guardas. Eles apenas soltaram um suspiro de alívio quando desapareceram de vista. E que como a maioria das pessoas tinha ido capturar Limbai, os guardas na propriedade do City Lord eram relativamente fracos. Eles viraram à esquerda e à direita e chegaram ao salão principal do City Lord. Nos lados esquerdo e direito da entrada principal do salão principal, havia dois guardas armados com longas lanças e vestindo armaduras. Eles foram derrubados pelo magro experiente sem fazer barulho. TSK, este City Lord vive em um lugar tão luxuoso. O homem magro tinha acabado de entrar no salão principal quando viu a decoração resplandecente lá dentro e suspirou. Está bem na frente. Vamos. Limbai não se importava com o ambiente. Seu olhar estava no lado do salão principal. Fatih já havia dito a Limbai como entrar na câmara secreta do Lorde da cidade, e o objetivo da viagem de Limbai era justamente esta câmara secreta. De acordo com Fatih, a iluminação dentro da câmara secreta era fraca e havia um forte cheiro de sangue. No entanto, ele estava com muito medo de olhar em volta naquele momento, então não tinha muitas informações. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 302, entrando na câmara secreta rachadura. Um som alto soou das profundezas do grande salão. Em seguida, uma porta escondida foi aberta lentamente. Silvo. Quando o homem magro viu uma porta tão escondida, ele não pôde deixar de prender a respiração. Se fosse alguém que não soubesse abrir a câmara secreta, mesmo que passasse uma semana aqui, talvez não conseguisse abrir a entrada da câmara secreta.
Por exemplo, a última vez que Limbai veio causar estragos na propriedade do Lorde da cidade, ele se esgueirou para este salão. Porém, por um lado, ele não tinha muito tempo e, por outro lado, não tinha pistas, então não encontrou esta câmara secreta. Logo depois, o homem magro esfregou as palmas das mãos novamente. Seus olhos brilharam com uma luz dourada quando ele disse, desde que ele escondeu tão misteriosamente, poderia haver algo bom dentro. Tosse, meu cultivo estagnou por muitos anos. Se eu ver. O homem magro relembrou o cultivo de Gordo. Foi algo dado a ele pelo Lorde da cidade, e ele havia rompido com sucesso. Ele havia trocado apenas alguns tiros com Gordinho, mas o magro já sentiu o aumento explosivo de sua força após romper. Isso o fez ansiar por como ele ficaria depois de romper. Sem problemas. Baixe acenou com a cabeça para Limbai e o homem magro atrás dele. Ele já havia confirmado que não havia armadilhas na entrada da câmara secreta. Os três entraram juntos na câmara secreta. A porta para a câmara secreta era um comprimento desconhecido do túnel. As paredes do túnel eram lisas e completas. Parecia que tinha sido escavado por humanos. Depois de caminhar cerca de 30 metros, o túnel foi ficando cada vez mais largo. Ao longe, havia duas tochas que iluminavam a porta aberta. Isso é, o cheiro de sangue. Assim que Baxi se aproximou da porta aberta, um forte cheiro de sangue invadiu suas narinas. TSK, esse cheiro de peixe não é comum. O que o senhor da cidade está fazendo lá dentro? O homem magro se virou para olhar para Limbai, querendo obter uma resposta dele. Do ponto de vista do homem magro, já que Limbai havia sido caluniado pelo Lorde da cidade e estava sendo perseguido pelo Lorde da cidade, ele definitivamente saberia alguns segredos sobre o Lorde da cidade. No entanto, a verdade não era o que o homem magro havia pensado. Limbai não sabia nada. A porta aberta era feita de ferro fino. Quando alguém o tocava, sentia um arrepio na espinha. Além disso, estranhos padrões pretos foram esculpidos em ambos os lados da porta. Não havia lógica no entalhe dos padrões, como se fosse o trabalho casual de alguém. O homem magro estava cheio de emoção. Depois de pensar por muito tempo, ele só podia desistir. Depois de dar 2 passos, ele não esqueceu de se virar e cuspir. Atrás da porta havia um espaço espaçoso e luminoso. Este também era o lugar onde o cheiro de sangue era mais forte. Algumas mesas de madeira estavam espalhadas por todo o lugar. Nas mesas de madeira havia garrafas e potes espalhados, além de livros. São todos livros muito comuns. Essas pílulas. Baixe pegou aleatoriamente alguns livros e alguns frascos de remédios. Estes também são remédios de cura comuns. Eles não valem nada. Como isso pode ser? O homem magro estava um pouco relutante. Ele pegou um livro após o outro e frasco após frasco de remédio. Depois de muito tempo, o homem magro parecia ter perdido o sonho. Ele disse fracamente, são todas coisas realmente comuns. Venha aqui e dê uma olhada. Limbai ficou do lado de dentro, de costas para os dois. No entanto, sua voz era um pouco diferente. Baixe e o homem magro estranharam e correram, mas no segundo seguinte ficaram atordoados. No lado mais interno, havia uma piscina. A piscina estava exalando um cheiro desagradável. Era um líquido escarlate, e o líquido estava misturado com cabelo, ratos mortos e assim por diante. Eca! Baixe e o homem magro não puderam deixar de correr para o lado e vomitar. Não que os dois nunca tivessem visto uma coisa não tão nojenta, e nunca tivessem visto uma coisa tão nojenta. Esta é uma poça de sangue e há muitas coisas mortas nela. Limbai beliscou o nariz e o avaliou. Talvez o senhor da cidade esteja fazendo algo indescritível aqui, mas o que exatamente é isso? Limbai também estava bastante curioso. Para construir uma poça de sangue tão grande, definitivamente exigiria muitas pessoas e feras selvagens. O City Lord foi realmente capaz de fazer isso sem alertar os outros. Ou, aqueles que já haviam percebido que algo estava errado já estavam. Que nojento! O homem magro limpou o canto da boca com a mão e seu rosto ficou mortalmente pálido.
Com aquele cuspe, ele até cuspiu a comida de ontem. Então o City Lord só usou esta câmara secreta como um lugar para esconder esta poça de sangue. Baishi também se aproximou e sua expressão era tão feia quanto a do homem magro. Lin Bai não respondeu e olhou em volta. Pode-se dizer que este enorme espaço está vazio. Havia apenas frascos de remédios, livros e mesas de madeira que acabaram de ser viradas. Fora isso, havia essa poça de sangue. Não, e se o Lorde da cidade deixar intencionalmente as pessoas verem essa poça de sangue para fazer os outros pensarem que esse é o segredo dele? As palavras de Lin Bai fizeram o homem magro e Baishi estremecerem. Então você está dizendo que há outro mecanismo aqui? O homem magro olhou em volta e por algum motivo sentiu um vento frio soprando em suas costas. Baishi franziu a testa e disse rapidamente: deve ser isso. Vamos nos apressar em encontrá-lo. Fatih definitivamente não pode demorar muito. Em seguida, os três começaram a vasculhar esta câmara secreta para ver se havia outro mecanismo que pudesse abrir outra câmara secreta. Do outro lado, o sol nasceu lentamente. Fatih estava no sopé de uma montanha, correndo loucamente para frente, sem ousar parar nem por um momento. Atrás dele estava o City Lord, assim como alguns de seus subordinados. Gordinho, você não deve ter lembrado errado, né? Há quanto tempo estamos perseguindo nessa velocidade? O demônio Lin Bai tem duas pessoas feridas com ele, então não há como ele correr rápido. Logicamente falando, deveríamos tê-lo alcançado. Um deles perguntou, sua voz cheia de frustração. Isso não era de admirar. Afinal, eles não dormiram a noite toda e tiveram que continuar perseguindo tão cedo pela manhã. Se fosse uma pessoa comum, eles não teriam conseguido aguentar. Está absolutamente certo. Acabei de vê-los ir nessa direção. Fatih ofegava pesadamente. Suas roupas encharcadas de suor grudavam bem em seu corpo gordo. Tem certeza? O Lorde da cidade perguntou friamente. Seus olhos varreram gordos como lâminas. Absolutamente. Fatih sentiu apressadamente. Ele não pôde deixar de se arrepender. Ele se arrependeu de ter vindo para a casa do City Lord como espião. Embora ser um espião lhe trouxesse muitos benefícios, cada minuto e cada segundo era uma vida de derramamento de sangue. Uma pessoa comum não suportaria. Senhor da cidade. Nesse momento, outra pessoa abriu a boca. Nós andamos tanto e nem vimos os rastros que eles deixaram para trás. Então, eles estão fingindo vir aqui para outro propósito. A pessoa que falou era um homem magro com olhos fundos. Assim que ele terminou de falar, a expressão do Lorde da cidade mudou, assim como a de Gordo. Fatih nunca esperou que seu plano fosse exposto tão rapidamente. Isso foi metade do tempo que Lin Bai deu a ele. Mas também não sabemos se Lin Bai realmente fez isso. E se eles ainda estiverem à frente? Fatih teve uma ideia e verificou. Mas o City Lord parou e disse, agora, siga-me rapidamente de volta à propriedade do City Lord. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 303, pesquisa difícil na Câmara Secreta. A atmosfera estava ficando cada vez mais agitada. Juntamente com o cheiro de sangue na poça de sangue, fazia as pessoas se sentirem ainda mais agitadas e deprimidas. Foi muito difícil para eles se acalmarem. Lin Bai, Baishi e o homem magro suavam profusamente. Eles estavam ansiosos enquanto vasculhavam todos os cantos da câmara secreta. Não largaram nem as pedrinhas espalhadas pelos cantos. Eu verifiquei todas essas garrafas e frascos. Eu também verifiquei esses livros cuidadosamente. Não há nada de suspeito neles, muito menos armadilhas. A testa do homem magro estava coberta de suor e seus olhos estavam cheios de ansiedade. Ele era como uma formiga em pé sobre uma panela quente. Ele só podia olhar para a esquerda e para a direita ansiosamente. As garrafas, potes e livros à sua frente foram todos abertos e as coisas dentro foram derramadas. O homem magro até verificou se havia alguma camada oculta nesses livros antigos. Ele era um especialista nessa área e foi capaz de inspecioná-los de maneira suave e contínua. Porém, mesmo nesse nível, ele ainda não encontrou nada suspeito.
Isso fez o homem magro suspeitar que não havia mecanismo nesta câmara secreta. Na verdade, o segredo do City Lord não estava na propriedade do City Lord, e tudo isso era apenas um disfarce para o City Lord para induzi-los a vir aqui. Com esse pensamento em mente, o homem magro sentiu uma fina camada de suor frio por todo o corpo, o que o fez estremecer involuntariamente. O homem magro olhou ao redor da câmara secreta e sentiu que a câmara secreta havia se tornado ainda mais fria e assustadora do que antes. Ele rapidamente balançou a cabeça e empurrou esse pensamento para fora de sua mente. Baixie ofegou pesadamente e continuou enxugando suor da testa. Ela simplesmente se sentou ao lado do homem magro e disse: verifiquei todos os cantos e lugares que acho possíveis, assim como o chão. Está tudo normal. Baixie vasculhou todo o andar da câmara secreta, centímetro por centímetro, do começo ao fim. Ela tinha certeza de que não havia perdido um único ponto. No entanto, mesmo com esse tipo de busca minuciosa, ela ainda não conseguiu encontrar nada suspeito. Baixie também estava muito deprimido com isso. Com base em suas especulações, havia outra câmara secreta nesta câmara secreta. Foi basicamente um prego no caixão. No entanto, como eles entrariam na outra câmara secreta? Você acha que não há câmara secreta aqui? O magrelo perguntou em voz baixa, como se tivesse medo de que alguém visse aquela voz. Deve haver um. Deve estar escondido em algum outro lugar. Baixie balançou a cabeça, mas mesmo dizendo isso, ela também estava pensando na possibilidade que o magrelo havia mencionado. Não, eu também não encontrei nada. Limbai se aproximou e balançou a cabeça. Atrás dele estavam Little Black, Little Green e Little Red. Os três pequenos animais também balançaram suas cabeças de forma fofa. Seus olhos negros piscaram e eles se sentiram um pouco culpados. Limbai e os três bichinhos vasculharam as paredes e o teto um por um, mas não encontraram nada suspeito. Little Red até voou no céu e tocou cada parte do teto. Neste momento, estava sentado no chão com o rosto abatido. Isso deixou Limbai muito intrigado. Se houvesse outra sala secreta nesta sala secreta, deveria haver algum tipo de mecanismo aqui. Mesmo que fosse aberto por outros meios, ainda haveria alguns vestígios deixados para trás. No entanto, Limbai não encontrou nenhum vestígio dessas duas possibilidades. Isso o fez pensar sobre isso, mas ele não conseguia entender. Olhando para o tempo, o senhor da cidade já poderia tê-los descoberto. Não importa o quanto eles os perseguissem, não havia vestígios deles. Gradualmente, eles começaram a suspeitar de seu verdadeiro propósito. Mesmo que Gordo estivesse lá, ele não seria capaz de atrasá-los por longo. Portanto, eles tiveram que acelerar do seu lado. No entanto, a situação atual deixou Limbai um tanto perdido. Estas mesas, livros, garrafas e puffs não estão aqui, nem no chão ou nas paredes. Isso significa que este lugar pode ser uma armadilha do senhor da cidade, e que ele quer que entremos nela. No final, o homem magro não conseguiu conter o pensamento em seu coração. Ele perguntou a Baixie e Limbai, sua expressão um pouco nervosa. Assim que esse pensamento aparecia, ele permanecia em sua mente e ele simplesmente não conseguia se livrar dele. Não. Deve haver algo aqui. Inconscientemente, não o procuramos. Pense nisso com cuidado. Com o temperamento do City Lord, este lugar é definitivamente apenas uma diversão. Limbai balançou a cabeça. O que o homem magro disse, Limbai também pensou seriamente em seu coração. No entanto, se o City Lord realmente queria que eles caíssem na armadilha e os deixasse entrar nesta sala secreta, então o próprio City Lord não precisava correr com Gordos. Com a astúcia do City Lord, ele definitivamente teria uma ideia melhor. Ele deixaria Limbai e os outros caírem na armadilha sem que ninguém percebesse. Não seria tão demorado e trabalhoso como era agora. Mas, nós já procuramos neste lugar, e realmente não há nenhum. Olha, tem mesas, garrafas, potes e livros. Eu definitivamente não deixei nenhum deles para trás. O homem magro ficou ansioso. Ele temia que o Lorde da cidade aparecesse atrás dele no momento seguinte. Naquela época,
A entrada desta câmara secreta seria pequena e estreita. Se houvesse um monte de gente bloqueando a entrada, os três realmente não conseguiriam escapar. Olhando para o homem magro da poça de sangue, ele podia adivinhar as consequências de ser pego pelo Lorde da cidade. Com certeza seria extremamente cruel e trágico. Lin Bai franziu a testa. Ele colocou a mão no queixo e esfregou o queixo enquanto mergulhava em pensamentos profundos. Assim como ele estava perdido, Little Black esfregou a perna de Lin Bai. Vendo que Lin Bai não reagiu, abriu a boca e mordeu a calça de Lin Bai. É? Pretinho, o que há de errado? Lin Bai baixou a cabeça e olhou para o preto como breu enquanto perguntava. Little Black puxou as calças de Lin Bai e o puxou para dentro. Então, ele apontou para uma garra de maneira humana. Pronto, pronto, ainda não procuramos. Baixe e o homem magro viram as ações de Little Black. Eles seguiram a garra de Little Black e olharam. Esse era o lado interno da câmara secreta, mas aquele lugar havia sido claramente revistado por Baixe. Não haveria nenhum lugar deixado para trás. Não, ainda há aquela poça de sangue. Baixe gritou de surpresa e se levantou do chão. A emoção em seu rosto não pôde ser reprimida, mas o sorriso em seu rosto logo desapareceu. Afinal, aquela poça de sangue era diferente de uma poça de sangue comum. Havia muitas coisas nojentas e podres nele. Apenas ficar ao lado dele fazia as pessoas sentirem vontade de vomitar. Eles queriam vomitar todo o estômago. Existe realmente algo aí? A expressão do homem magro era extremamente feia. Se havia algo na poça de sangue, isso era outro assunto. Se não houvesse nada na poça de sangue, eles teriam manchado seus corpos inteiros com sangue podre e fedorento, carne podre e cadáveres. Só de pensar nisso, o homem magro teve vontade de recuar. Como as coisas chegaram a esse ponto, só podemos tentar. Se não houver nada aqui, podemos apenas recuar rapidamente. Fatih não vai aguentar por muito tempo. Lin Bai seguiu Little Black para o lado da poça de sangue. Ele já havia se decidido. Ele teve que procurar na poça de sangue. Se ele não pudesse encontrá-lo, ele teria que deixar a propriedade do City Lord rapidamente. Do contrário, eles e Gordo não teriam um bom final. Caramba! Vamos fazê-lo. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 304. Lisonjeado da maneira errada a propriedade do senhor da cidade. O sol escaldante pairava alto no céu. Estava tão quente que dava tontura. O espaço ao redor parecia ter se tornado distorcido. Sob a liderança do City Lord, as poucas pessoas chegaram apressadamente em frente à propriedade do City Lord. Fatih seguiu de perto. Sua expressão era ainda mais feia do que se ele tivesse comido merda. Neste momento, você realmente viu Lin Bai e os outros correndo naquela direção? Tem certeza? Um homem corpulento ao lado de Gordo se aproximou. Seus olhos eram como lâminas afiadas enquanto ele examinava o Gordo da cabeça aos pés antes de perguntar com um tom cheio de dúvida. O significado por trás de suas palavras era que, se o que você disse fosse falso, não havia necessidade de eu lhe dizer o que aconteceria a seguir. Fatih rapidamente arrumou sua expressão. Ele assentiu. É absolutamente verdade. Eu os vi correndo naquela direção, mas não sei por que não os vimos depois, mas continuo sentindo que eles ainda estão naquela direção. A essa altura, Gordo não podia dizer que tinha visto errado. Caso contrário, com o temperamento do Lorde da cidade dessas pessoas, ele definitivamente seria tratado aqui. Não só isso, Gordo não queria trair Lin Bai e os outros. Senhor da cidade. Senhor da cidade. Por que você voltou tão cedo? Será que você pegou aquele demônio Lin Bai? Em frente à propriedade do City Lord, dois guardas estavam respeitosamente parados ao lado. Um deles até se adiantou com uma expressão bajuladora, querendo bajular o Lorde da cidade. O City Lord olhou para aquela pessoa e um brilho frio brilhou em seus olhos. Com um estrondo, uma rajada de ar explodiu do corpo do City Lord, derrubando a pessoa que se aproximava para longe. Essa pessoa caiu no chão e desmaiou com sangue por todo o rosto. Silvo. O guarda restante que não sugou uma lufada de ar frio.
Ele também teve o desejo de sugar, mas no final, ele ainda não conseguiu. Isso o fez se sentir extremamente afortunado. Ou então, você. O City Lord olhou para o guarda, e o guarda imediatamente estremeceu. Durante o tempo em que estive fora, houve algo anormal na propriedade do City Lord. Os olhos do guarda rolaram e, depois de pensar cuidadosamente, ele disse: não havia. Estou patrulhando a propriedade do Lorde da cidade desde manhã. Se houve algum movimento, definitivamente não pode ser capaz de esconder isso de nós. Ele. Nós já escondemos de você. O irmão mais velho Limbai e os outros estavam lá dentro. Fatih resistiu ao impulso de ridicularizar. Na verdade, ele realmente não tinha humor para ridicularizar. Ele só queria relaxar um pouco seu humor. Se ele continuasse tenso, temia que o Lorde da cidade o visse. Ao mesmo tempo, Gordo também estava com dor de cabeça. Limbai e os outros ganharam alguma coisa. Eles deixaram a propriedade do City Lord. Ao longo do caminho, Gordo pensou em várias maneiras de atrasar o retorno do Lorde da cidade. No entanto, o City Lord já havia se decidido. Ele não atrasou o senhor da cidade por muito tempo. Ele não deve ser descoberto pelo senhor da cidade. Fatih cerrou os punhos com força. Você parece estar muito nervoso. O corpulento, que acabara de falar com o gordo, viu que o gordo estava agindo de forma estranha e perguntou cauteloso: Kofi? A expressão de Fatih era um pouco estranha. Isso. Eu posso ter comido algo ruim ontem à noite. Isso. Puh. Fatih nem tinha acabado de falar quando soltou um peido. Aquele homem corpulento sentiu o fedor e imediatamente se distanciou do gordo. Se não fosse por esse fedor, ele teria até vontade de bater em Gordo. O gordo soltou um longo suspiro de alívio e voltou à sua expressão calma. Não importa como os outros olhassem para ele, eles não seriam capazes de ver nenhuma falácia. Tem certeza? Os olhos do City Lord eram como lâminas frias, fazendo o guarda tremer involuntariamente. Sim, tenho certeza. Definitivamente não havia ninguém entrando na propriedade do Lorde da cidade. O guarda não conseguia nem falar direito e apressadamente acenou com a cabeça como uma galinha bicando arroz. HMPH. O City Lord arregaçou as mangas e entrou no pátio, indo direto para o salão principal sem a menor hesitação. City Lord, vamos nos separar e vasculhar a propriedade do City Lord. Assim será mais rápido. O homem corpulento correu para o lado do Lorde da cidade e deu sua sugestão. Na sua opinião, esta foi sem dúvida a melhor escolha. Dividir o número de pessoas para revistar diferentes partes da propriedade do City Lord aumentaria muito a eficiência. Não precisa, siga-me. O City Lord balançou a cabeça e sua voz era muito profunda. Quando o homem corpulento ouviu isso, ele calou a boca com muito tato. Mesmo que o homem corpulento tivesse muitas perguntas, depois de ouvir o tom do City Lord, ele não se atreveu a perguntar. Se continuasse a pedir, o resultado seria ainda mais feio do que o guarda anterior. As pessoas atrás do grandalhão e do gordo ficaram em silêncio. Ninguém se atreveu a perturbar o senhor da cidade neste momento. Só de olhar para as costas do City Lord, eles podiam sentir uma aura inexplicável, como se estivesse estrangulando suas gargantas. Era sufocante. É realmente na direção do salão principal. As outras pessoas ainda estavam um pouco curiosas, mas quando Gordo viu o City Lord chegando ao salão principal, não ficou nem um pouco surpreso. No entanto, isso também deu dor de cabeça ao Gordo. Ele originalmente pensou que o City Lord ainda estaria na propriedade do City Lord, procurando no leste e no oeste. Isso levaria algum tempo, então Limbai e os outros teriam tempo suficiente para partir. Antes que o Lorde da cidade entrasse no salão principal, ele encontrou alguns guardas patrulhando. Esses guardas originalmente queriam fazer perguntas, mas quando viram o rosto pálido do senhor da cidade, eles rapidamente se afastaram e ficaram de lado, tremendo. Depois de entrar no salão principal, houve uma exibição extremamente extravagante. Depois disso, havia um salão principal vazio. Nem mesmo um fantasma podia ser visto, muito menos uma pessoa.
Cidade, senhor da cidade. Parece que aquele demônio Limbai não está aqui. Devemos começar uma busca na propriedade do City Lord, ou devemos? O homem corpulento não conseguiu se conter. Reprimiu o medo e perguntou de cabeça baixa, tentando ao máximo bajulá-lo. O City Lord olhou friamente para o homem corpulento, mas não disse nada. Em vez disso, ele foi até a frente e torceu alguma coisa. Então, não muito atrás dele, uma porta secreta foi aberta. Não havia vestígios dele sendo movido. O Lorde da cidade franziu a testa. Ele havia deixado especialmente um detalhe na abertura do mecanismo que só ele poderia notar. Se o mecanismo fosse aberto quando ele não soubesse, esse detalhe desapareceria. Quando o Gordo viu a mudança na expressão do City Lord, seu coração apertou e ele começou a pensar no pior. Ei, Gordo, o que você está fazendo aqui? Apresse-se e siga-me. Depois que todos entraram na sala secreta, o grandalhão viu que o Gordo ainda estava parado ali e gritou bem alto. Com esse grito, as pessoas restantes, incluindo o Lorde da cidade, pararam e viraram a cabeça para olhar. Seu filho da puta! O Gordo amaldiçoou esse grande homem em seu coração. Este grande homem o tinha como alvo desde o início. Se não fosse por este homem, ele teria a chance de escapar. Mas agora, havia tantos pares de olhos olhando para ele. Fatih só podia desistir. Eu estarei na parte de trás. Gordo, você vai na frente. O homem corpulento disse com um sorriso e veio atrás de Fatih. Fatih viu que o City Lord não o impediu, então ele só podia ficar no meio do grupo. A passagem secreta era muito longa e silenciosa. As pessoas restantes apenas sentiram seus corações tremerem. Apenas Gordo escutou o silêncio e soltou um longo suspiro de alívio. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 305. Este é apenas meu hobby pessoal. A passagem secreta era estreita e longa. O grupo de pessoas caminhava em silêncio. Além do Lorde da cidade, os outros nem se atreviam a emitir um som. Gradualmente, um forte fedor apareceu. A expressão de todos mudou. Eles queriam dizer alguma coisa, mas quando viram o silencioso senhor da cidade, que não pensou muito nisso, eles calaram a boca novamente. No entanto, seus corações batiam forte. Eles já tinham visto grandes cenas antes e eram pessoas que lambiam o sangue com a ponta de uma faca. No entanto, esta foi a primeira vez que eles sentiram um cheiro forte de sangue de peixe. Fatina divertidamente virou a cabeça para olhar para o grande homem atrás dele. O rosto do homem grande estava pálido e sua testa estava coberta de suor. Ele deve ter ficado com medo bobo. Só então o Gordo se sentiu muito melhor. Segundo seus cálculos, eles não estavam longe da câmara secreta. No entanto, até agora, ele não ouviu nenhum som estranho vindo de dentro. Isso significava que Lembai e os outros já haviam partido. Depois de um tempo, uma grande porta apareceu. Havia duas tochas em ambos os lados da porta. Quando o homem corpulento viu a grande porta e os padrões nela, seu rosto ficou ainda mais verde. Ele teve um mau pressentimento, mas não sabia explicar por que tinha esse sentimento. Logo depois, todos entraram na câmara secreta. A câmara secreta era muito larga. Havia mesas, livros e frascos de remédios espalhados. Fora isso, não havia uma única pessoa. Sem contar uma pessoa, não tinha nenhum fantasma. No entanto, as pessoas por trás do City Lord não se importavam se havia alguém aqui. Em vez disso, eles olharam fixamente para a piscina não muito longe. A piscina estava cheia de sangue, carne podre e cadáveres. Havia até pelos pretos na carne. Logo, duas pessoas que não conseguiam aceitar a situação começaram a vomitar. Eles vomitaram no chão e não conseguiram nem endireitar as costas. Isso. O homem estava pasmo. Ele queria perguntar algo, mas não conseguia falar uma frase completa. O senhor da cidade não disse uma palavra. Ele caminhou diretamente para o lado da poça de sangue e contornou-a. Suas sobrancelhas estavam bem unidas e relaxadas. Parece que eles nunca estiveram aqui antes. O City Lord se virou e veio na frente de todos. Quando lhe disse isso, ele olhou diretamente para o Gordo.
Fatih olhou para trás com um rosto inexpressivo. Neste momento, ele ainda estava um pouco grato a este grande homem. Se não fosse esse homenzarrão o perturbando várias vezes, deixando-o preparado, caso contrário, se os olhos do senhor da cidade o vissem, com certeza ele estaria exposto. O City Lord retraiu o olhar e cruzou os braços na frente do peito, revelando uma expressão pensativa. Ele disse lentamente: então vocês vão na direção que o gordo disse. Enviarei pessoas para reforçá-lo. Mas, senhor da cidade, que lugar é esse? Nunca ouvimos falar de tal coisa na propriedade do City Lord. O homem corpulento finalmente conseguiu dizer alguma coisa, mas suas pernas e estômago já tremiam. Oh! O tom do Lorde da cidade era casual. Este é apenas meu hobby pessoal, você não precisa se preocupar com isso. Passar tempo. Como uma pessoa normal pode ter um hobby desses? Não seja F-King brincadeira. O coração do homem corpulento tremeu. Então, ele pensou em algumas notícias deslumbrantes sobre o Lorde da cidade não muito tempo atrás. Na verdade, Lin Bai foi caluniado. O Lorde da cidade era o verdadeiro demônio. Pensando nisso, o corpo do homem enrijeceu. Ele mecanicamente levantou a cabeça para olhar para o Lorde da cidade. O Lorde da cidade também estava olhando para ele. Os cantos de sua boca se curvaram levemente, e havia um toque de zombaria em seus olhos. Correr. A natureza do medo ocupou a mente do homem. Ele virou a cabeça e correu na direção da entrada. Seu corpo deixou para trás uma imagem residual no local. Silvo. O gordo sugou uma lufada de ar frio. A velocidade deste homem era realmente muito rápida. Num piscar de olhos, ele chegou à entrada e estava prestes a desaparecer. Devo correr também? No entanto, os cantos da boca do gordo se contraíram e esse pensamento apareceu de repente em sua mente. Mas logo depois, quando o homem corpulento estava prestes a desaparecer na entrada, todo o seu corpo caiu pesadamente no chão. Várias feridas profundas que chegavam até os ossos apareceram em suas costas, e o sangue espirrou quando ele se transformou em um cadáver. As poucas pessoas restantes que se recuperaram olharam horrorizadas para o Lorde da cidade. Mesmo que quisessem correr, suas pernas estavam fracas demais para se mover. Você não precisa ter medo. Contanto que você não tenha nenhum pensamento em relação a mim, não farei nada com você. Um sorriso zombeteiro apareceu no rosto do Lorde da cidade. Quando lhe disse isso, ele até mesmo olhou inadvertidamente para o gordo, fazendo com que o couro cabeludo do gordo parecesse que estava prestes a explodir. Sibila, Sibila, Sibila. Um gás preto se espalhou do corpo do City Lord e envolveu todo o salão da Câmara Secreta, incluindo o gordo e as pessoas restantes. Um deles quis correr de novo, mas antes que pudesse dar alguns passos, foi envolvido pelo gás preto. Ele ficou rígido no local e não se mexeu. Depois de um longo tempo, o gás demoníaco negro se dissipou. Todos lentamente recuperaram seus sentidos e seus olhos brilharam mais uma vez. Estou disposto a fazer qualquer coisa pelo Lorde da cidade. Estou disposto a fazer qualquer coisa pelo Lorde da cidade. Vendo que todos os outros estavam ajoelhados, e seu tom era cheio de lealdade, Gordo rapidamente os imitou. Todos vocês só precisam ouvir meus comandos. Todo o resto não tem nada a ver com você. Todos vocês só precisam se tornar minhas lâminas, porretes e ferramentas sem emoção. A voz do City Lord era muito calma, mas havia uma onda de poder mágico nela que fez com que as pessoas gradualmente começassem a confiar completamente no City Lord e fazer o que ele disse. Nas profundezas da Câmara Secreta, na poça de sangue, o homem magro apertou o nariz com a mão e fechou os olhos com força. Seu corpo estava coberto pela água pegajosa e nojenta da piscina, mas mesmo assim não ousava fazer o menor movimento. Ao lado dele, Limbai e Bashi fizeram a mesma coisa, sem ousar se mexer. Desde o momento em que o Lorde da cidade e os outros entraram na Câmara Secreta, até o momento em que o homem corpulento morreu, e no momento em que o Lorde da cidade controlou com sucesso os outros, todos eles ouviram. Claro,
A parte mais emocionante foi quando ouviram o som de passos não muito longe. Naquela época, o homem magro ainda pensava que, já que estava prestes a ser descoberto, poderia aproveitar a oportunidade para jogar, para ver se tomava a iniciativa de matar o Lorde da cidade. No entanto, seus pensamentos foram vistos por Limbai. Limbai usou uma mão para segurá-lo com força, então o homem magro não fez tal movimento. Definitivamente ajudaremos o Lorde da cidade a capturar aquele demônio Limbai e contribuir com o mundo. Definitivamente não vamos decepcionar as grandes esperanças do Senhor da cidade. Nós definitivamente iremos capturar aquele demônio Limbai, ou então este mundo cairá em um mar de sangue. Não podemos viver sob o mesmo céu que o grande demônio Limbai. Mesmo se morrermos, com certeza iremos capturá-lo. Essas poucas pessoas começaram a gritar alto uma após a outra. O homem corpulento não muito atrás deles ainda estava deitado em uma poça de sangue. No entanto, era como se isso nunca tivesse acontecido. Suas expressões eram calmas e seus olhos estavam imóveis como água. No fundo de seus olhos, havia confusão. Em seguida, você terá que encontrar Limbai. Não importa qual método você use, tudo ficará bem. A voz do City Lord soou, e ainda estava calma como sempre. Tudo bem, vamos deixar esta câmara secreta primeiro. Toque, toque, toque. O som de passos tornou-se gradualmente mais suave e a câmara secreta voltou ao silêncio. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.